de Aprendendo com Questões para você que vai fazer prova em Pernambuco, prova da CESPE. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que você que já vem aí fazendo provas da CESPE sabe que a banca adora essa questão hepatobiliar. Vamos conversar sobre o hepatocarcinoma, também conhecido como carcinoma hepatocelular. E eu já trago aqui essa questão que caiu no acesso direto no ano 2022. Trouxe um paciente, 65 anos, diabético há mais de 20 anos, tem um IMC aí elevado, fez ultrassom porque tinha um desconforto abdominal, que identificou um fígado de textura heterogênea, superfície irregular, tem um nódulo hipoecóico no lobo esquerdo, que tem 3,5 centímetros de diâmetro, além de um aumento do calibre da veia porta, além de esplenomegalia. Exames laboratoriais tem uma plaquetopenia, alargamento do INR, hipoalbuminemia, sorologias virais negativas e níveis normais de alfa-fetoproteína. Ressonância de abdômen superior confirmou os achados de ultrassom, revelando que o nódulo sofria intenso realce pelo contraste na fase arterial e tornava-se hipodenso na fase portal. Quanto ao diagnóstico da lesão, assinale a alternativa correta. Então, antes da gente resolver essa questão, vamos relembrar alguns aspectos importantes do carcinoma hepatocelular. Primeiro, eu já vou começar com aquela clássica pegadinha de prova. Cuidado, o carcinoma hepatocelular, ele é o tumor neoplásico primário mais comum do fígado. Primário. Você tem que lembrar que as neoplasias, como um todo do fígado mais comum, são as metástases ou os implantes secundários. Então, cuidado com essas pegadinhas que costuma cair nas provas de residência médica. E o carcinoma hepatocelular, ele é importante ser estudado porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é a quarta principal causa de mortes relacionada ao câncer no mundo inteiro. Lembrar também que o carcinoma hepatocelular ele está inserido num contexto de doença hepática crônica. Então, pacientes que têm doença hepática crônica, que começa a aparecer ali uma lesão no ultrassom, no seu rastreio, você tem que excluir de cara o carcinoma hepatocelular. E a gente tem pacientes de alto risco. Geralmente, esses pacientes de alto risco estão associados a algum fator de risco. E quem são eles? De cara, 90% dos carcinomas hepatocelulares estão associados à cirrose. E aí das várias etiologias de cirrose, e eu só queria destacar a cirrose relacionada à doença hepática gordurosa não alcoólica, que vem aumentando aí sua incidência nesses últimos anos, principalmente em países industrializados. Além da cirrose, outros fatores de risco para o carcinoma hepatocelular são as hepatites virais, hepatite B, hepatite C, e eu queria chamar a atenção aqui para a hepatite D, vai que cai aí em alguma prova da CESPE. Lembra que o vírus D, ele não é capaz de infectar o organismo sozinho, ele precisa ali do irmãozinho B dele. Então, o vírus da hepatite D se junta com o vírus da hepatite B e sim infectam o paciente. E isso é importante porque pacientes que têm infecção dupla do vírus B com o vírus D têm maior chance de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular do que pacientes que têm vírus B isoladamente. Seguindo, toxinas, estilo de vida, álcool, tabagismo, doenças do metabolismo, doenças metabólicas como diabetes, o próprio NASH, obesidade, predisposição genética, também hemocromatose, deficiência de alfa-1 antitripsina, também são fatores de risco para o carcinoma hepatocelular. Do mesmo jeito que existem substâncias, existem alguns fatores de risco e também são descritos na literatura algumas substâncias que parecem ter algum fator protetor em relação ao carcinoma hepatocelular. Dentre elas, as estatinas, o AS, a aspirina e também outros anti-inflamatórios não esteroidais, a metformina, e sim, existem literaturas que falam que a cafeína exerce algum papel protetor em relação ao surgimento do carcinoma hepatocelular. E quais são essas manifestações clínicas? Ora, é muito difícil você ver sinais e sintomas relacionados
apenas ao tumor hepático em si. O que mais a gente vê são manifestações relacionadas à doença hepática crônica. Então, aqueles pacientes que têm ascite, que têm hipertensão portal, nos cirróticos, por exemplo, que têm complicações como sangramento por varizes esofágicas. Então, são manifestações geralmente relacionadas à doença hepática crônica subjacente e não ao próprio tumor em si. A não ser que esse tumor já seja avançado, já seja um tumor localmente avançado. Aí a gente pode ter alguns sinais e sintomas mais inespecíficos, como uma dor abdominal leve a moderada. Esse paciente já tem uma neoplasia mais avançada, pode ter perda de peso, pode ter aquela sensação de saciedade precoce, pode ter uma massa palpável ali naquela região do abdômen superior. Então, vai depender de como essa neoplasia ela está se apresentando, se é uma lesão mais avançada ou não. Além disso, nessas lesões mais avançadas, esses pacientes podem também se apresentar com a síndrome paraneoplásica, por exemplo, hipoglicemia, ou seja, esse paciente, pela necessidade metabólica do tumor, está consumindo muita glicose. Também pode ser, o paciente também pode se apresentar com eritrocitose, porque alguns desses tumores podem aí aumentar a produção de eritropoetina. Pacientes também podem se apresentar com hipercalcemia, quando a gente tem ali metástase osteolíticas, e outras também síndromes paraneoplásicas, com diarreia, distúrbio eletrolítico e algumas lesões cutâneas inespecíficas. E qual é o objetivo da gente diagnosticar? Como em qualquer câncer, a gente precisa diagnosticar em estágios mais avançados para que a gente tenha uma maior sobrevida. Para você ter uma ideia, se a gente conseguir tratar tumores nas fases iniciais, tumores e carcinomas hepatocelulares, com menos de 2 centímetros, a gente tem uma chance de sobrevida de quase 70% desses pacientes. Então, é sim uma boa chance de sobrevida. Agora, o diagnóstico em si do carcinoma hepatocelular, ele é difícil e muitas vezes você precisa ali de um ou mais exames de imagem para poder fechar o diagnóstico. Nesses pacientes de alto risco, que a gente já conversou, pacientes cirróticos, pacientes com hipertensão portal, pacientes que têm ali uma doença viral hepática mais crônica, a gente tem que começar a investigar, fazer algum tipo de acompanhamento. E esse acompanhamento, ele geralmente é feito com a ultrassonografia. Então, é feita uma vigilância com ultrassonografia nesses pacientes de alto risco. Pode ser ou não associado com a alfa-fetoproteína, vai depender do protocolo de cada serviço. E se for vista alguma lesão, aí tem indicação de você fazer um exame mais específico. E que exame mais específico seria esse? Uma tomografia com contraste trifásico dinâmico, ou uma ressonância, ou até um ultrassom de abdômen contrastado. O que a gente mais vê nas provas e na vida, o que a gente mais faz é a boa e velha ressonância contrastada. E o que é que a gente procura nessa ressonância quando a gente acha uma lesão? A gente vai buscar o tamanho dessa lesão, a cinética dessa lesão em relação a como se comporta com as transições das fases do contraste, o padrão de realce dessa lesão e o crescimento. O que é que a gente considera uma lesão de alto risco para o carcinoma hepatocelular? Primeiro, uma lesão de mais do que 1 centímetro e que essa lesão tenha um realce arterial rápido com um washout não periférico venoso. O que é isso? Esse tumor, quando ele vê o contraste, ele é ávido pelo tumor. Então, chegou na fase arterial rápida, ele já capta contraste, ele já fica ali branquinho. Então, ele é ávido pelo contraste, mas quando a gente passa para a fase portal ou para a fase de equilíbrio, ele manda embora esse contraste tão rápido quanto ele captou. Então, isso é chamado de washout, ou seja, isso é chamado de lavagem rápida desse contraste. E isso é a característica principal do exame de imagem do carcinoma hepatocelular. Além disso, outra coisa também que fala a favor dessas lesões de ser um carcinoma hepatocelular é um crescimento aí de mais de 50% do tamanho desse tumor em menos de 6 meses. E a alfa-fetoproteína?
Ora, a alfa-fetoproteína, primeiro, ela não é específica. A gente tem alguns fatores que elevam a alfa-fetoproteína, como, por exemplo, hepatite viral, ou alguma hepatite descompensada. Então, ela não é específica do carcinoma hepatocelular, mas ela ajuda sim a corroborar o diagnóstico, principalmente se você tiver níveis elevados. E elevados de quanto? Aí a gente lembra dos critérios de Barcelona e a gente lembra que é uma alfa-fetoproteína maior do que 400. Então, ora, tem um paciente de alto risco, tem um paciente cirrótico. Fez uma tomografia que tem lá uma lesão de 5 centímetros que tem que faz o washout. E ele tem uma alfa-fetoproteína de 500, eu não tenho dúvidas, esse paciente tem um carcinoma hepatocelular. Então, a alfa-fetoproteína, ela entra ali com um fator que vai ajudar a corroborar aquele diagnóstico, principalmente se tiver ali uma alfa-fetoproteína elevada, mais do que 400. E aqui eu trouxe para você essa imagem de tomografia. Eu preciso muito que você preste atenção agora nessa parte da nossa conversa. Cada vez mais as provas de residência médica vêm trazendo imagens. A prova da CESPE não é diferente, ela está cada ano trazendo mais imagens. E como como a banca adora doença hepatobiliar, você precisa sair absorvendo tudo que você puder de exames de imagem em relação a esse tema. Então, eu vou dar um zoom aqui para você nessa imagem e a gente está vendo aqui uma tomografia de abdômen superior. Como é que eu sei? A gente está vendo a tomografia e a gente está vendo um corte que você vê fígado, você vê ali baço, você vê um pouquinho do estômago, você não está vendo rim, então aí você já tem um corte um pouquinho mais alto. Aqui no B, a gente está vendo um exame de tomografia de abdômen superior com contraste. Como é que eu estou vendo que a gente tem contraste? Como é que eu estou vendo que é a fase arterial? Porque eu estou vendo que tem contraste aqui dentro da artéria aorta. A aorta está acesinha. Então, chegou uma imagem dessa para você na sua prova, olha para a aorta. A aorta está acesa, pronto, a gente tem contraste. É um exame contrastado. Fase arterial. Agora, olha para o parênquima hepático aqui, nesses segmentos mais distais. A gente está vendo aqui uma lesãozinha que acendeu, outra lesãozinha aqui que acendeu. Então, são lesões que captaram rapidamente o contraste. Opa, lembra que na neoplasia hepática, no carcinoma hepatocelular, a gente tem esse realce arterial rápido. Quando a gente passa aqui para o C, ou seja, já não está mais na fase arterial. Como é que eu sei? A aortazinha não está acesa. Essa aqui é a fase venosa portal. Na fase venosa portal, a gente olha aqui para essa lesão que estava bem branquinha. Essa lesão ficou mais escura e hipocaptante do que o parênquima hepático. Se a lesão está mais escurinha do que o parênquima hepático, ela lavou muito rápido esse contraste. Então, a gente tem o famoso washout aqui nessa imagem. E eu quero chamar a atenção aqui porque já caiu na prova da CESPE uma lesão suspeita. Essa outra lesão aqui, ela é uma lesão suspeita. Ela não bate o martelo de um carcinoma hepatocelular porque ela não fez o washout. Ela só captou rapidamente na fase arterial e ela não fez uma lavagem rápida para a fase venosa portal. Então, essas são características que você precisa conhecer do carcinoma hepatocelular. E vamos seguir continuando no diagnóstico, do mesmo jeito que a gente tem ali para neoplasia de mama, para neoplasia de tireoide, a gente tem o Lee-Hardes. Esse Lee-Hardes ele vai de LR1 até LR5, com uma progressão de doença cada vez mais benigno para cada vez mais maligno. Depois você dá uma pausazinha aqui nesse vídeo, você vê direitinho aí essa tabela, mas eu só queria te chamar a atenção para o Lee-Hardes 5. O Lee-Hardes 5 é aquela lesão que tem as características que a gente acabou de conversar. Ou seja, são lesões que são definitivamente o carcinoma hepatocelular. São aquelas lesões que têm características típicas na imagem.
Se você tem um paciente, isso aqui eu vou repetir várias vezes durante essa nossa conversa, se você tem um paciente de alto risco e você tem uma lesão no seu exame de imagem, que é característico de carcinoma hepatocelular, você tem um diagnóstico estabelecido e você é autorizado a seguir o tratamento sem necessidade de biópsia. Eu queria que isso entrasse aqui na sua cabeça e você não esquecesse mais. E como é que a gente trata? Ora, diagnostiquei, bati o martelo, é um carcinoma hepatocelular. O que é que eu faço? A chance de cura desse paciente é a ressecção do tumor. Então, as cirurgias curativas são um procedimento cirúrgico desejado nesses casos de carcinoma hepatocelular. Agora, existem dois fatores aí atrelados a essa ressecção cirúrgica. Primeiro, a gente não vai chegar ali arrancando pedaço de fígado de todo mundo. Tem que observar dois fatores. O primeiro fator é ver que se você retirar um pedaço do fígado ali daquele paciente, você tem que deixar um remanescente hepático que tem ali hepatócitos suficientes para manter a função hepática desses pacientes. Então, se eu tiver um tumorzão de 10 centímetros e passar a faca, tirar ali 80% daquele fígado, deixar ali só a linguetinha de fígado, esse paciente vai morrer de insuficiência hepática. Então, a primeira coisa que a gente tem que se ligar é isso. E quanto de remanescente hepático é bom a gente deixar, é recomendado. Ora, se o paciente tem um fígado saudável, então eu posso tirar mais um pouquinho, porque o hepatócito que vai ficar, ele é um hepatócito bom. Então, ele dá conta de segurar aí o tranco e não desenvolver insuficiência hepática. Então, em pacientes saudáveis, 25% de remanescente hepático é recomendado. Agora, se aquele hepatócito ali já é capenga, se o paciente já tem alguma disfunção hepática, é melhor eu deixar mais um pedacinho de fígado ali. Então, o que é recomendado? De 50% a 40% de remanescente hepático. Então, já foi o primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente está conversando sobre a ressecção cirúrgica é que não são todos os pacientes candidatos, não. Eles precisam se enquadrar em determinados padrões. Quais são eles? Primeiro, o paciente não pode ter metástase à distância. O paciente tem que ter um Child-A. O paciente não pode ter hipertensão portal. A plaqueta dele tem que estar no mínimo 100 mil. Você tem que pensar em deixar remanescente hepático entre 50 e 40, como já comentei. O paciente tem que ter um MELD ali menor ou igual a 1 e tem que ter um bom performance status. Então veja que não é fácil esse paciente se enquadrar na ressecção cirúrgica curativa. Nem todos os pacientes preenchem todos esses critérios. Quem é o paciente dos sonhos? O paciente ideal para a gente fazer uma ressecção hepática cirúrgica curativa. Ele tem um hepatocarcinoma solitário, que é potencialmente ressecável, confinado ao fígado, que não tem evidência radiológica de invasão de vasculatura, tem uma função hepática bem preservada e não tem evidência de hipertensão portal. Agora, diz para mim, quem é o paciente cirrótico que tem o carcinoma hepatocelular que faz parte aqui desse mundo ideal? Bom, não é a maioria dos pacientes. E eu queria também te chamar a atenção para os tipos de hepatectomia. Então, vamos dizer que existe um paciente que está nesse mundo ideal. Qual é o tipo de cirurgia que eu vou fazer? Você tem que lembrar que para as ressecções hepáticas você faz uma ressecção minimamente anatômica. Então você faz ressecções ali minimamente, pelo menos, em todo o segmento. Então você vai fazer ressecções que elas correspondem a determinado segmento hepático. Você não pode chegar e cortar onde você quiser, não. Você tem que seguir alguns conceitos anatômicos. Então, por exemplo, olha aqui comigo nessa primeira imagem lá em cima, a gente tem um tumor
que está pegando aqui mais o lobo direito. Então, eu vou ter que fazer uma ressecção regrada anatômica. Eu vou fazer uma hepatectomia direita. Quais são os lobos que estão à direita? Isso você precisa lembrar. Depois que terminar aqui, vai lá na tua apostila ou vai assistir tua aulinha do Titio Ami para tentar lembrar a segmentectomia hepática. Mas voltando aqui, hepatectomia direita são os segmentos que estão à direita. Quem são? 5, 6, 7 e 8. Ao contrário, se você tem ali uma lesão que vai acometer o lóbulo hepático esquerdo, você vai precisar ressecar segmentos do lobo esquerdo. E quem são eles? O 2, o 3 e o 4. Então, existe aí regra para fazer hepatectomia. Não é tipo, por exemplo, o intestino que você só vê ali a margem de segurança, chega onde você quiser, resseca, não. Aqui precisa ter uma ressecção minimamente regrada por causa da tríade portal de cada segmento. Vamos seguindo aqui abaixo agora e vamos dizer que a gente tem um tumor maiorzão. Esse tumor, ele pega todo o lobo direito e tá ali pegando também aquela região central. Então, você vai fazer uma trissegmentectomia direita. E você vai retirar todos esses segmentos à direita juntamente do 4. Só vai deixar ali o 2 e o 3. Se você tem agora do outro lado um tumor que pega aquela região central e a esquerda, você vai fazer a trissegmentectomia esquerda. Você vai tirar todos esses segmentos à esquerda, deixando só ali o 6 e o 7. Esses tipos de hepatectomia são os que mais caem na tua prova, mas também existem outros tipos de ressecções hepáticas anatômicas. Por exemplo, você fazer uma hepatectomia central, então você tira só aqueles segmentos centrais, que é 4, 5 e 7. Lembrar também da segmentectomia lateral esquerda, que é basicamente o oposto da trissegmentectomia. Você tira só aqueles lobozinhos, na verdade, só aqueles segmentozinhos mais à esquerda, que é o 2 e o 3. Na segmentectomia anterior direita, você tira ali só o 5 e o 8. E na segmentectomia posterior direita, você tira ali o 6 e o 7. Vamos falar também de outros tratamentos. Naqueles pacientes que têm ali intenção curativa, aqueles pacientes que têm o Child-A, aqueles pacientes do mundo ideal, uma opção para o tratamento cirúrgico é a ablação. Já foi visto que existem resultados semelhantes a longo prazo de você chegar e fazer uma hepatectomia ou se você fizer uma ablação. E a vantagem é um procedimento menos mórbido do que você chegar ali e arrancar um pedaço do fígado. Mas, geralmente, os bons resultados são vistos se você tiver um tumor menor, menos do que 2 centímetros. Agora, vamos começar a falar daqueles pacientes que não estão naquele mundo ideal. Não são aqueles pacientes perfeitos, que preenchem todos aqueles critérios, que têm o fígado perfeito. Não é. A gente está falando aqui agora do paciente que já tem uma disfunção hepática importante. Ele tem um Child-B e ele tem um Child-C. Esse paciente ele não é mais candidato a fazer uma hepatectomia anatômica regrada, mas ainda existe uma chance de cura cirúrgica. A chance de cura cirúrgica para esse paciente é o transplante hepático. E aí, de novo, não são todos os pacientes que têm Child-B e Child-C que são candidatos ao transplante hepático. E aí, é o segundo ponto da aula que eu preciso que você preste bem atenção. Se você não tem isso aí no seu caderninho, no post-it aí na sua parede do seu quarto, presta atenção. Você precisa lembrar dos critérios de Milão. Todo ano em prova de residência médica cai critérios de Milão. Mas vamos voltar. Que critérios são esses? Para o paciente Child-B e Child-C ser candidato ao transplante hepático, ele precisa ter uma lesão única até 5 centímetros. Ou seja, ele tem uma lesão única até 5 centímetros, ou ele tem 3 lesãozinhas, mas essas 3 lesãozinhas têm que ser menores do que 3 centímetros cada uma. Além disso, não pode ter trombose de veia porta neoplásica. Então, se o paciente é um Child-B, ele já não é mais candidato à ressecção hepática curativa. Mas se ele se encaixa nos critérios de Milão, ele é candidato a transplante hepático.
Agora, se o paciente não se enquadra, a princípio, nesse primeiro momento, ele é um paciente com uma lesão irressecável. A gente está falando aqui num primeiro momento, não estamos falando de downstage nem nada disso. O que a gente pode fazer em tumores irressecáveis no primeiro momento é fazer algum tipo de ablação, mas é melhor para tumores menos de 4 centímetros. Também pode ser feita uma quimioembolização arterial, reduz tumor, reduz risco de sangramento. Pode ser feito também nesse mesmo raciocínio uma alcoolização percutânea ou uma terapia-alvo com sorafenib. Lembrando, na verdade, que tudo isso aqui que você está fazendo é para aumentar a sobrevida desse paciente. Não estamos falando de nada aqui, nesse primeiro momento, de técnica curativa. Então, agora vamos voltar à nossa questão que a gente viu no começo da nossa conversa. Então, a gente tem um paciente de 65 anos, diabético, tem um IMC elevado, tem desconforto abdominal aí mal caracterizado e identificou que no fígado dele, que tem textura heterogênea e superfície regular, o que é que isso te faz lembrar? Será que esse paciente tem cirrose? E tem um nódulo hipoecóico no lobo esquerdo de 3,5 centímetros de diâmetro e tem calibre de veia porta aumentado e esplenomegalia. Ora, será que esse paciente tem hipertensão portal? Ele é cirrótico? Nesses casos, pacientes cirróticos, hipertensão portal e tal, a gente, quando vê uma lesão hepática, um nódulo aí no fígado, a gente tem que ligar a anteninha para carcinoma hepatocelular. Vamos continuar. Exames laboratoriais tem plaquetopenia, tem alargamento de NR, hipoalbuminemia, sorologia viral negativa e níveis de alfa-fetoproteína normais. Então, veja que ele tem ali alguns sinais já de disfunção hepática. Esse paciente deve ter cirrose e esse nódulo deve ser um carcinoma hepatocelular. Mas vamos seguir. Fez uma ressonância, essa ressonância confirmou os achados da ultrassom, revelando que o nódulo sofria intenso realce na fase arterial, tornando-se hipodenso na fase portal, aí a gente não precisa dizer mais nada, é um carcinoma hepatocelular. Quanto ao diagnóstico da lesão, assinale a alternativa correta. Letra A possibilidade de carcinoma hepatocelular é muito remota, aí eu não vou nem continuar a ler, é a nossa principal hipótese diagnóstica, carcinoma hepatocelular. Letra B, é imprescindível a realização de uma biópsia. Não precisa de biópsia. Paciente tem sinais e sintomas de cirrose, exames laboratoriais de disfunção hepática e tem uma lesão que na ressonância mostra a característica típica de carcinoma hepatocelular. Você não precisa de biópsia. Letra C. O caso é muito sugestivo de colangiocarcinoma e o paciente deverá ser submetido à ressecção da lesão. É sugestivo de carcinoma hepatocelular. Letra D. O diagnóstico ainda está indefinido e uma arteriografia hepática deve ser solicitada para complementar a investigação. A gente não precisa aí de nenhuma arteriografia hepática, a gente já tem um diagnóstico de carcinoma hepatocelular. E na letra E, o diagnóstico de carcinoma hepatocelular está definido, perfeito, e caso não haja doença à distância, o paciente é candidato a um transplante hepático. Ora, a gente não tem como calcular Child, a gente só vê que ele já tem algum sinal ali de disfunção hepática. Se ele realmente tiver alguma disfunção hepática, a gente tem que ver pelos critérios de Milão. E esse paciente tem um nódulo de menos de 5 centímetros, então sim, se for o caso, ele é candidato a transplante hepático. Nosso gabarito ficou na letra E. Vamos seguir com essa outra questão que caiu no ano de 2023.2 do acesso direto. Te perguntou em relação ao hepatocarcinoma e quais das situações clínicas abaixo tem indicação de transplante ortotópico de fígado. Ora, de novo, indicação de transplante de fígado, a gente tem que lembrar de critérios de Milão. Então, é um nódulo até 5 centímetros ou 3 nódulos menores do que 3 centímetros. Então, a letra A fala de uma lesão de 7,5 centímetros. Já passou de 5 centímetros, eu já cortei. Letra B, uma mulher que tem dois tumores, 2,3 e 1,9, perfeito, em lobo direito e esquerdo, respectivamente.
Já a letra C fala de um homem de 65 anos que tem uma lesão de 5,5 em lóbulo esquerdo. Ora, a gente já viu que é uma lesão aí mais do que 5 centímetros. Letra D, mulher de 51 anos tem 4,5 de lesão em lobo direito com invasão de veia porta. Não pode ter invasão neoplásica nem trombose neoplásica. E letra E tem um homem de 61 anos que tem lesão de 3,5 no caudado com invasão caval, também com invasão vascular. Melhor gabarito para a gente está aqui na letra B. E outra questão aqui, que também caiu na CSPE no ano de 2020, da prova de acesso direto, o hepatocarcinoma é um tumor hepático maligno primário mais comum. Existe uma gama de possíveis tratamentos para esse tipo de tumor. Ressecção cirúrgica, transplante, quimioembolização, ablação por radiofrequência e quimioterapia. Qual dos casos clínicos abaixo seria o paciente ideal para se indicar a ressecção cirúrgica? Então, isso aí voltou no que a gente comentou ali no começo da conversa. Quem é esse paciente ideal? Primeiro, esse paciente tem que ter uma boa função hepática. Quem é esse paciente com boa função hepática? Paciente que tem Child A. Então, eu já vou procurar aqui um Child A. A gente tem na letra E Child B. Eu já tirei o Child B. Já saiu a letra E. Isso é você fazendo lá na hora da tua prova. Letra D também vai falar de um Child B. Vou tirar. Na letra C não fala de Child. Vamos ver a letra B. Na letra B está falando de um MELD de 15. Você já viu que é um MELD ali menor ou igual a 11, que entra naquelas características. Já vou tirar. Então ficou a nossa letra A e a nossa letra C. Na letra A, fala de um homem de 59 anos, tem um Child A, tem um tumor de 6 centímetros ali no lobo esquerdo. Perfeito, vai fazer ali, tá no lobo esquerdo, faz ali uma hepatectomia esquerda. Perfeito. E tem plaquetas de 130 mil, também ali tá maior do que 100 mil, tudo certo. Já na letra C, traz um homem de 47 anos, que tem uma lesão ali de 3 centímetros no lobo direito, mas tem envolvimento vascular, e aí a gente não tem nem o que discutir. O paciente ideal está aqui na nossa letra A, que é o gabarito da questão. E assim a gente encerra essa nossa conversa, mais um bate-papo sobre o carcinoma hepatocelular, trazendo os principais pontos para você gabaritar esse tipo de questão na tua prova da CSPE.